pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Dessa vez nós estamos num episódio do Biblioteca Submersa e eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de uma obra muito singular, muito importante. Ela, durante um certo tempo, ela teve um valor bem alto no mercado de usados, ela está esgotada há um bom tempo, né? Eu já li em espanhol, original em alemão, e é uma interessante abordagem de um acontecimento histórico a partir de uma possibilidade, digamos assim, narrativa, de uma meada narrativa, só que essa meada narrativa é fragmentária, ela é contada a partir de vários olhos. E isso, aliás, é a proposta do próprio livro. O trabalho que eu tenho aqui diante de mim é justamente o Curto Verão da Anarquia. O subtítulo varia bastante, aqui no Brasil acho que é a vida dessa edição, né, que eu estou comentando, que é da Companhia das Letras. Já foi traduzido, acho que em espanhol, como A Vida e Morte de Buenaventura do Hut, não é? E foi escrito pelo Hans Magnus Enzensberger. Agora, né, a gente precisa falar um pouco de cada elemento aí, né? Primeiro o autor. O Enzensberger, né, pronunciável o nome desse cidadão. Ele é um importante escritor do pós-guerra alemão. É um poeta, historiador, escritor, também escreveu até romance infantil, inclusive. Ele tem uma grande desenvoltura, uma sagacidade muito instigante ao aproximar assim, de elementos culturais em geral. Ele lembra um pouco assim, do ponto de vista da poesia dele, ele lembra um pouco Brecht, mas de uma maneira mais cínica, mais irônica. E o Curto Verão da Anarquia é uma obra única desse autor, porque, como eu falei, ele vai alternando comentários a respeito da situação espanhola, muito peculiar, né, que prenunciou a Guerra Civil Espanhola, conflito no qual o do Hut teria uma importância fundamental, embora ele tenha morrido logo no início, no primeiro ano do conflito, e de uma maneira, aliás, misteriosa. E o que acontece é o seguinte, ele constrói isso a partir de testemunhos. Testemunhos de retirada de jornal, lembra muito, estruturalmente, o trabalho realizado por Karl Kraus, talvez estivesse na mente, né, do próprio Enzensberger, quando ele montou o projeto, né, desse livro Curto Verão da Anarquia. Porque o que o Karl Kraus faz nos últimos dias da humanidade? Essa peça de teatro fundamental, monumental dele, que daria uma apresentação teatral de umas 5, 6 horas, até mais, né? Porque é uma peça teatral gigantesca, tem umas 600 páginas. Né? E o Kraus, ele faz uma montagem de tudo que se falava sobre a guerra nas mídias. E essa é a peça, tudo que ele ouvia, né? Então a peça é muito mais uma peça, digamos assim, irrepresentável, evidentemente, mas assim, do cotidiano de um país mergulhado naquelas mentiras de guerra, naquela patriotada toda, né? Que toda guerra é isso. Não existe guerra boa nem guerra má. Toda guerra é patriotada, é mentira, é massacre justificado por alguma desculpa esfarrapada. Não existe guerra justificada, não existe guerra boa. E o Enzensberger faz o mesmo. Ele pega uma montagem, uma colagem de elementos nos quais ele situa o do Hut, né? São pessoas falando, né? O Buenaventura do Hut, ele era um homem de ação. Ele era um líder sindical muito importante na Espanha, porque ele era partidário da ação direta. Ação direta, como o nome diz bem, é você não ter, digamos assim, filtros teóricos. Para isso tinha, digamos assim, os quadros teóricos ou da ação mais teórica, né, dos movimentos anarquistas, inclusive na Espanha, como Diego Abad Santillán e outros, e no resto do mundo Kropotkin, Bakunin é um meio termo, né, mas enfim, tem um pouco mais de teoria, e outras lideranças parecidas, né. O do Hut, ele era um homem de ação. Então, a primeira coisa que ele montou foi um grupo de pistoleiros para enfrentar a pistoleiragem patronal, que na Espanha tinha níveis de bandoleirismo social, né? No mundo todo, Estados Unidos mesmo, né? Os patrões contratavam grupos de pistoleiros
para intimidar o operariado. São, digamos assim, uma conduta usual. Foi essa conduta que gerou os massacres do 1º de maio. Né? A Pinkerton. Né? A Pinkerton, além de ser uma organização de detetives, né, era uma organização patronal, uma espécie de tropa paramilitar patronal nos Estados Unidos. Né? E a Pinkerton teve uma participação fundamental nos massacres do 1º de maio, né? Com, digamos assim, com esses agentes provocadores e tudo mais, né? Infiltrados e tal. Pois bem, o Durruti, ele montou um grupo mais ou menos paramilitar, né, para combater isso. E era muito constante assim a ação desse grupo, até isso é descrito no início, né, do livro do Lassenberger, até em ações folclóricas para recuperar, por exemplo, uma prensa dos jornais clandestinos da região onde nasceu o Durruti, que foi ele, se não me engano, nasceu no País Basco, uma região bem pobre da Espanha. Eles foram sindicalistas e não iam gastar mais que seria R$1, alguns centavos. Então, os sindicalistas não queriam gastar mais que alguns poucos pesos, menos até, uns a poucos centavos. Então, eles foram com uma guarda do Durruti, né, os seus companheiros, e eles, com armas escondidas, eles obrigavam as outras pessoas no leilão. Era como se fosse um leilão, né, do Tribunal de Contas, coisa do gênero, a Receita. Nesse leilão, que seria tudo vendido por um preço bem baixo, mas não tão baixo, eles ameaçavam com armas escondidas as outras pessoas que estavam participando do pregão. Então ninguém deu nenhum lance, o líder sindicalista deu um duro, né? Acho que era um duro, que seriam meio que uns 50 centavos, 20 centavos, uma coisa assim, de peseta, e conseguiram comprar as máquinas por esse valor. Então esse lado folclórico é valorizado, mas não só ele, né? O Durruti, ele sabe que só os testemunhos... um dos primeiros capítulos, que meio que situa a proposta do livro, chama A História como Ficção Coletiva. É um comentário, na verdade. O Durruti, ele vai alternando esses, digamos assim, fragmentos que são dispostos em ordem cronológica da vida do autor, na verdade, na vida do biografado, que é o Buenaventura Durruti. Mas nesse primeiro ele meio que situa como é que é o jogo, né? Quer dizer, a história é uma espécie de ficção de fato, só que é uma ficção construída coletivamente. As visões, como no Rashomon do Akutagawa, que eu mencionei, né, no último vídeo, as visões são diferenciadas e elas, embora descrevam o mesmo objeto, elas têm uma série de elementos não coincidentes que levam à dúvida, à contradição, né? Por isso que a nossa sociedade é contraditória, e por isso que a contradição é essencial e necessária. Não vai ter como ela ser expurgada, né? É essa contradição que é o motor da história. E então o Durruti, ele vai fazendo esses comentários a respeito da situação na Espanha, que era dramática, né? A situação da classe trabalhadora, a maneira como os patrões lidavam, para tentar desmontar um poderosíssimo movimento sindical de base anarquista, né? O anarquismo deu muito certo na Espanha. Os lugares que o anarquismo funcionou muito bem foi na Inglaterra, de um ponto de vista estético, né? Com os principais intelectuais aderindo a ele, numa certa época ali do decadentismo, né? Da virada do século XIX para o XX. Na Rússia, onde a principal teoria política anarquista foi forjada, né? Com Bakunin e Kropotkin, a mais sofisticada. Aliás, uma teoria sofisticadíssima, né, que deveria sair desses círculos limitados, né, de anarquistas que até produzem, publicam, e chegar à academia, chegar à discussão política, digamos, mais ampla. E a Espanha, do ponto de vista de ação. Era uma ação política violenta, mas respondia a condições de vida muito mais violentas e até era branda comparada àquilo que os patrões eram capazes de produzir para destruir a classe trabalhadora, a organização da classe trabalhadora. Então os patrões, eles aceitavam ter prejuízos, eles aceitavam jogar fora a mercadoria apenas aceitava até chegar quase no limite de quebrar a própria fábrica, a própria empresa, apenas para que os operários sofressem mais e o movimento se desagregasse. Né? Era meio que um cabo de guerra, um braço de ferro, né?
entre dois lados. Então isso tornava a sociedade espanhola uma sociedade como se perpetuamente à beira de uma guerra civil, que acabou acontecendo entre 36 e 39. Então o Heisenberger ele vai historiando tanto o coletivo, que seria essa situação espanhola muito peculiar, e a situação da classe trabalhadora da Espanha projetada no resto do mundo, né? Chegou um determinado momento, né, às vésperas e durante os primeiros meses da Guerra Civil Espanhola, que a Espanha era uma espécie de espelho do mundo. Não é? Os revolucionários do mundo inteiro foram para a Espanha para lutar, né? O George Orwell, o Arthur London, depois escreveu A Confissão, que eu já resenhei aqui no canal, e outros tantos, eles foram lutar na Guerra Civil Espanhola para lutar contra o fascismo, né? E, enfim, na Espanha, por outro lado, surgiu pela primeira vez, eu acho que na história, uma correlação de forças mais nítida entre o poder de pressão da população, inclusive de pressão no sentido de violência, e o poder dos militares. E como esse poder é equivalente. Mesmo os militares terem um tanque, tendo aviões, não podem usar isso o tempo todo contra o seu próprio povo. Então a população de Barcelona, especialmente, ela conseguiu reagir ao golpe que foi executado por um dos principais generais, acho que o Godet, né, um dos principais generais articulistas ali do golpe junto do Franco. O Franco ainda na colônia, a pequena colônia que logo foi tornada independente, né, na colônia espanhola na África, né, na Tunísia, acho. E aí em Barcelona foi um dos principais generais espanhóis e ele perdeu. A população ganhou do golpe, não é? Ganhou no mano a mano, ganhou na luta política direta, né? Ganhou com uma multidão de pessoas desarmadas se contrapondo ao fogo das metralhadoras nos quartéis, não é? E uma dessas pessoas, aliás, era o Durruti, que depois dessa resistência heróica, essa vitória, né? Eles geraram o jogo. Ele montou a sua própria coluna, a coluna do Ruth. Então você vê que ele era uma pessoa que tinha um certo, né, sabia da própria importância, vamos dizer assim, no movimento. E aí ele foi morto misteriosamente na Batalha de Teruel, uma das batalhas decisivas, né, que culminou na derrota do exército republicano espanhol e aí no avanço dos fascistas. Alguns dados interessantes sobre isso, né? E sobre aí, para finalizar a parte do Ruth. A morte do Ruth até hoje não é muito clara. E isso é bem interessante, que aí você é como se estivesse lendo o Rashomon, o Rashomon, né? Quando você chega à parte da morte do Ruth. Não se sabe se foram comunistas que atiraram nele, parece que o tiro foi um tiro pelas costas, né? A coluna, inicialmente os militares que eram mais militantes da República Espanhola, eles optaram por uma formação de grupos, né, armados populares. E esses grupos eram organizados em colunas, que lembravam vagamente um batalhão, uma divisão, dentro da organização militar. E a do Durruti virou, depois da militarização, né, digamos assim, já nos últimos meses de guerra, virou a 26ª Divisão, né? E o que acontece? O Durruti ele morreu com um tiro pelas costas, em circunstâncias nunca exatamente esclarecidas. Mas por que isso não foi esclarecido? Parece relativamente fácil, né? Se você está um líder, uma pessoa importantíssima, mas toma um tiro de alguém do seu próprio campo, pareceria fácil deixar essa pessoa e tudo mais, né? O que acontece é que a República Espanhola, que seria esse grupo em torno do presidente eleito Largo Caballero, que estava enfrentando o golpe de Estado do Franco e seus amiguinhos fascistas, né? A República estava passando por uma profunda divisão interna. E aqui vem um elemento muito interessante, que ele é abordado pela Heisenberger também. Heisenberger é um libertário, ele é um socialista, né, libertário, provavelmente não concordar 100% com a metodologia caótica do Durruti, mas ele tem lá
provavelmente provavelmente a proposta anarquista do Hut não fosse do seu agrado, mas ele é um socialista libertário. E uma coisa que ele percebe é que o do Hut, ele colocava em xeque aquela percepção, que é a percepção, que uma certa percepção, muito em voga no Brasil, de que existe uma possibilidade de revolução autoritária. E que essa é a única possibilidade. Não é? Esse é um erro terrível e é um erro que destrói a revolução, né? Com um certo tempo, e chega a destruir, a perturbar, digamos, o funcionamento da esquerda, a esquerda liberal, né? No campo, digamos, da democracia representativa. Porque a revolução, a Guerra Civil Espanhola demonstrou que existe uma possibilidade de revolução que não se vincule a uma estrutura personalista, autoritária, stalinista, né? E foi o stalinismo que destruiu a Revolução Espanhola e destruiu a esquerda espanhola nesse período, porque o stalinismo iniciou uma série de perseguições que culminaram inclusive com o desaparecimento de lideranças brasileiras ligadas aos trotskistas, né? Que foram, no caso, José Amílcar Bezuché, um grande líder, né, brasileiro vinculado ao trotskismo. Ele é um desaparecido político na Espanha dos anos 30, não é? Então eu acho que isso é importante. No Brasil hoje existe, na forma de piadinha, de bobeirinha, de coisa de digital influencer, uma certa idolatria daqueles signos stalinistas, né, do Gulag, das tchecas, do NKVD, da KGB. E eu acho isso, primeiro, equivocadíssimo e depois perigoso e eventualmente ridículo, né? Então, não é? Por isso, então, uma diminuição da análise de alguns eventos revolucionários e até de algumas revoluções, como o caso da Revolução Mexicana, que são pouquíssimo estudadas no Brasil, embora ofereçam, digamos assim, possibilidades e reflexões do ponto de vista prático, né, de quem faz política, está trabalhando na praxis, muito mais interessantes do que a Revolução Russa, por exemplo, que é uma realidade muito distante da nossa e muito diferente. É como se você analisasse alguma revolução na China, no Japão, né? Na China, aliás, ou alguma no Japão também. A Guerra Civil Espanhola, pela situação política toda, pela questão digamos assim, da ameaça onipresente do golpe que se deu realmente, ela merecia sim mais espaço de reflexão por conta das ameaças que nós vivemos hoje, não é? Por isso que eu reforço a leitura. Esse livro foi muito caro um dia, hoje ele é até barato no Mercado Livre, no estante virtual. Ele nunca foi relançado pela Companhia das Letras, ele saiu nos anos 80, eu acho. Nunca foi relançado. A edição da Companhia das Letras é muito boa tradução, né, comparada com a edição espanhola, que acho que é mais clássica, mais conhecida. E é uma leitura instigante ao extremo, né? O Eisenberg, ele consegue, com toda essa estrutura que eu mencionei, a fragmentação do texto em testemunhos, digamos assim, essa construção de um perfil biográfico através dessa fragmentação e esse comentário entre o que é individual e o que é coletivo, entre o que é revolução e o que é, digamos assim, não é revolução, entre ou aceitação, né? Entre a morte do revolucionário por causas totalmente misteriosas e os reflexos, né, da própria luta dos revolucionários. Ele consegue equilibrar esses elementos e cria uma narrativa única, né? Você devora esse livro como se você estivesse lendo uma narrativa policial, ou de true crime. Inclusive, uma coisa muito interessante, ainda voltando à Guerra Civil Espanhola, é que ela era uma guerra que era acompanhada pelo mundo todo em suspenso, assim, né? Que foi a primeira vez, digamos assim, que o fascismo estava sendo combatido por uma outra força política, não é, de esquerda. E é muito interessante como esses eventos na Espanha repercutiam no mundo todo. Então, por exemplo, quando começou a repressão stalinista, os movimentos sociais dentro, né, da República Espanhola,
digamos assim, dessa república antifascista, a perseguição aos anarquistas e a perseguição ao Partido Operário de Unificação Marxista, que era um partido de esquerda independente, né, independente do stalinismo e tudo mais, essa perseguição a esses grupos, ela gerou, por exemplo, na França, com o Bettel, uma série de organizações de tentativa de arrecadação de dinheiro para ajudar, de voluntários que pudessem ir, né? Era uma luta, né? As pessoas se sentiam naquela luta e tentavam ajudar como podiam, a denúncia, né, pública, que hoje até na época era muito mais eficaz que hoje, a denúncia pública dos crimes de perseguição, né, dos stalinistas, esses grupos políticos independentes, né? Então, essa aura de que tudo se resolveu na Segunda Guerra, isso é bobagem. A Guerra Civil Espanhola foi um laboratório geral, um ensaio geral da guerra, Segunda Guerra, e muitos achavam que era ali que ia se dar a definição do que seria o combate ao fascismo, né? Para hoje ficar assim tão esquecida. Mas enfim, Curto Verão da Anarquia é uma obra singular, genial, brilhante, um brilhante exercício de equilibrar a análise histórica, né, ou a perspectiva historiográfica, com uma composição ficcional, uma vez que ficção não é só mentirinha, né? A ficção tem a ver com uma organização estrutural do relato, que deixa de ser, digamos assim, um item descritivo, um item enumerativo, ele ganha o dinamismo digamos assim, da própria composição, né, da sua própria construção. Então, esse reconhecimento da ficção na história e da história na ficção digamos assim, a contribuição decisiva de Zemberger nesse material, e que ele viria a fazer em outros, né? Especialmente o Europa em Ruínas, que é uma outra compilação que ele fez também absolutamente genial, dessa vez sobre a Europa do pós-Segunda Guerra. Quem sabe eu traga para comentar no futuro. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.